alemão. Agora a gente volta aqui para o Brasil, mais precisamente Rio de Janeiro, mais precisamente ainda a zona oeste do Rio de Janeiro. E para ser mais preciso ainda, CT Ninho do Urubu com a Daniela Boaventura, que traz informações do Flamengo, que tem desafio pela Taça Rio nesse fim de semana. Mas, Daniela Boaventura, minha amiga, eu sei que você ainda não entrou na atividade aí, mas como a nação rubro-negra recebeu essa notícia? Mais precisamente, Helena Calil, no canteiro da frente do Ninho do Urubu. Mais precisamente ainda, o canteiro esquerdo na frente do Ninho do Urubu. Agora ninguém erra a localização com essa latitude, essa longitude de Daniela Boaventura que a gente acabou de passar. Dani, conta pra gente como é que a nação rubro-negra recebeu essa notícia do Berril, desse gancho do Berril, 3 jogos fora da Libertadores. Bom dia pra você. Oi, Helena, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Pois é, vai ficar complicado a Libertadores. O Berril foi um jogador que chegou com muito status do cara que sabia como era jogar essa competição e acabou se excedendo um pouco no jogo contra a Universidade Católica, foi expulso e por conta disso pegou um gancho da Conmebol de 3 jogos de suspensão, além do que ele já cumpriria automaticamente contra o Atlético Paranaense, que é o jogo dessa próxima quarta-feira da semana que vem no Maracanã. Ele também fica fora no jogo de volta lá no sul do país e também não joga contra a Universidade Católica. Só volta a entrar em campo pelo Flamengo na fase de grupos da Libertadores na última rodada contra o San Lourenço lá no estádio Nuevo Gasômetro. Vai ser importante esse retorno dele, já que é um jogo fora de casa e aí conta a experiência do Berril. A torcida tá querendo que ele seja um pouco mais tranquilo, né? Que ele vá assim para cima, que ele tenha a catimba da Libertadores, mas que ele não se exceda, que é para não prejudicar o clube e acabar ficando sem ele numa competição em que ele faz tanta diferença. O Berril, que ainda tem status de novo xodó, tem que batalhar um bocadinho, mas a torcida do Flamengo continua gostando dele, apesar dessa atitude, apesar dessa suspensão. Aproveitando que a gente começou a falar de Libertadores, os ingressos, já tem 30 mil ingressos vendidos para o jogo contra o Atlético Paranaense no Maracanã. A carga à venda é de 55.800 e a carga total com as gratuidades que tem aqui no estado do Rio de Janeiro passa de 60 mil, são 66.400, se eu não me engano, não lembro o número exato agora, mas de qualquer maneira a previsão é de estádio lotado no jogo no Maracanã na quarta-feira da semana que vem, que você vai acompanhar ao vivo na tela do Fox Sports. Agora, não dá pra gente falar só de Libertadores, né? A gente tem que colocar o pezinho na semana de cá, dar um passinho atrás, porque o Flamengo tem uma decisão importante, a semifinal da Taça Rio contra o Vasco da Gama, e é para isso que o Zé fechou o treino de hoje, é para isso que o Zé deixou a imprensa do lado de fora, para pensar em como é que ele vai montar essa equipe. Os jogadores estão desde as 9h30 da manhã já nas atividades, só às 11h30 da manhã é que a gente vai poder acompanhar, mas as informações que a gente já pode passar com certeza, né? Isso não muda. O Hever está recuperado, então ele tende a voltar à zaga rubro-negra, e aí até para uma análise, né? Será que ele volta para a zaga rubro-negra e fica ao lado do Rafael Vaz? O Rafael Vaz foi muito mal no jogo contra o Fluminense, no clássico contra o Fluminense, e o Donati foi bem. O Donati, que substituiu o Hever, que estava machucado, foi bem nesse jogo. Na lateral direita não vai ter o Pará, que foi expulso e vai cumprir a suspensão automática, então a tendência é que entre o Rodinei. E aí as dúvidas do meio-campo, da identidade do Flamengo. O Márcio Araújo está sendo titular, o Mancoejo e o Rômulo estão fazendo um trabalho físico à parte durante essa semana toda, não sei se isso se repete no dia de hoje, e aí a gente aguarda para ver que cara vai ter esse Flamengo. O Flamengo, que parecia um time forte, montado no início da temporada, agora parece que está precisando de ajustes por parte do Zé Ricardo por conta do desempenho de alguns jogadores, para o bem e para o mal, né? Há quem diga que o Rômulo senta no banco, há quem diga que o Rafael Vaz deveria sentar no banco. A gente aguarda para ver como é que o Zé Ricardo vai montar essa equipe. Daniela Boaventura, 10h25, querendo tacar folga na hashtag Bom Dia Fox, falando sobre a zaga, quem fica no banco, quem não fica. A Dani continua conosco aqui. Quesada, eu gostaria até de falar com você sobre essa cara do Flamengo que a Dani citou. Qual será esse Flamengo diante do Vasco já no final de semana? Eu considero o Flamengo um time muito forte, né? O Flamengo é um time muito forte, só que é um time que ainda oscila um pouquinho. Parece até discurso repetitivo, né? Qual time hoje no futebol brasileiro não dá uma oscilada, não é? Mas o Flamengo tem muita qualidade para conseguir desenvolver mais do que ele desenvolveu nesse início de temporada. E eu acho que tem um fator importante, Maracanã. Eu acredito que o Maracanã vai fazer a diferença a partir de agora. É uma visão de quem está fora, mas a Dani, que está ali no dia a dia, conversando, analisando, observando o sentimento de todos, não é? Qual é o tamanho desse fator Maracanã na vida do Flamengo? Ainda bem, não é? Porque, olha só,
Sem o Maracanã no ano passado, o time fez, eu já disse isso ontem, 130 mil quilômetros viajando como mandante. Perdeu 46 treinos. Então, quer dizer, a vida vai ser um pouco mais mansa também, mais suave. Os jogadores vão poder, aqueles que são casados, passar em casa, ficar com a família, com a esposa e tal. Então, né? E jogar no Maracanã, que é o Maracanã, né, gente? Então, qual é o tamanho desse fator Maracanã, Dani? Bom dia. É gigante, Quesada. É gigante, bom dia para você. É como o Maracanã para o futebol, é o Maracanã com importância para o clube do Flamengo, né? Você está numa questão muito importante, que é o ponto de vista prático, obviamente, sem tantas viagens, sobra mais tempo para descansar, sobra mais tempo para treinar, para ajustar a equipe, para ficar com a família. Agora, o Maracanã também tem a importância histórica, também tem a importância de ser o Maracanã e, óbvio, a gente sabe que é um estádio que não tem dono, não tem clube, mas o Flamengo sempre teve o Maracanã como sua casa, é onde a torcida gosta de ir, é onde a torcida lota o estádio, então são vários fatores para a gente colocar assim, todo o mise-en-scène do estádio em si, que é uma coisa muito legal para o jogador estar naquele palco, a torcida perto e o tempo que se ganha tendo um estádio no Rio de Janeiro em que o Flamengo possa mandar os seus jogos. Então, todas as vezes que a gente entra nesse assunto, que pergunta isso a um jogador ou ao próprio Zé Ricardo, a resposta é a mesma. Jogar no Maracanã é o sonho para o ano inteiro. Muito bem, Daniela Boaventura, que ainda vai entrar no treino do Flamengo, vai trazer mais informações pra gente. Então, bom trabalho pra você aí, Dani, e pra vocês aí de casa, hashtag do Quesada, através deste número que aparece aqui na tela. Vamos falar de Campeonato Carioca agora, porque os campeonatos estaduais estão chegando ao fim e muita gente ainda se pergunta como é que são as regras, acredite se quiser, gente. E o Campeonato Carioca é o campeão em dúvidas, isso aí ninguém duvida. A galera ainda tá bem perdida nesse regulamento, nessa reta final. Então vamos fazer o seguinte, vamos ver na reportagem do Felipe Facincani como é que funciona o regulamento do Carioca. Se você ainda tem dúvidas sobre o regulamento do Campeonato Carioca de 2017, ninguém melhor do que o técnico Abel Braga para responder, né? Isso aí, a princípio, foi um regulamento feito para os 4 grandes estarem ali. Aí daqui a pouco, sabe o que pode acontecer? Você jogar em 1 mês, 2 meses, pode ter, vai para o segundo, pode ter o terceiro, tu pode ter 5 Fla-Flus. Se você classificar na Taça Rio, passando, ou de repente nem passando, você pode enfrentar o Flamengo de novo, depois pode enfrentar de 2 do Carioca, sei lá, cara, eu acho que é muita coisa, cara. Então, de repente foi feito para ser esvaziado. E de repente tentar recuperar aí nesses clássicos todos que vem. Senhores, parece confuso, mas é a mais pura realidade. Ser campeão dos 2 turnos do estadual não quer dizer mais absolutamente nada no Rio de Janeiro. É uma palhaçada isso aí, né? Porque campeão do primeiro turno, que é a Taça Guanabara, e o campeão do segundo turno, que é a Taça Rio, não é campeão direto. Não entendi esse regulamento doido que eles fizeram esse ano, não. Eu não gosto muito, não, porque o regulamento, impede que os times pequenos deveriam também ter a oportunidade de ganhar o título, entendeu? Só beneficia os 4 times grandes. Bom, a explicação para esta grande confusão é muito simples. Até 2013, o vencedor da Taça Guanabara, ou primeiro turno, se classificava para a decisão do Campeonato Carioca. Da mesma forma, o campeão da Taça Rio, o segundo turno, também ia para a finalíssima. E em caso de um mesmo campeão nos 2 turnos, este clube automaticamente sagrava-se campeão estadual. Era muito mais simples. Bom, seria terminar de um jeito só, diretamente, só um jogo só, né? Porque isso, vários jogos, isso é mais para arrecadar dinheiro, né? Só que a partir dali, novas fórmulas foram testadas, mas nada que deixasse o torcedor mais perdido do que em 2017. Os campeões das taças Guanabara e Rio avançam apenas para as semifinais do estadual. Os outros clubes restantes para o mata-mata são definidos pela melhor campanha nos 2 turnos com a somatória dos pontos. E em caso de um mesmo campeão nos turnos, as 3 melhores campanhas se qualificam. Será que deu para entender mais ou menos? Cara, tu me pegou agora. Ai, gente, aí tá difícil, né? Pra mim tá tudo enrolado isso aí. Como se fosse ponto corrido, aí é meio confuso um pouco.
É por essas e outras que muita gente está despreocupada com a Taça Rio, inclusive tratada como simbólica pelo atual cenário do calendário do futebol carioca. Com a cabeça no jogo contra o Atlético Paranaense pela Libertadores na quarta-feira que vem, o Flamengo pega o Vasco no próximo sábado. Também com a cabeça no torneio continental, com compromisso diante do atual campeão Atlético Nacional lá na outra quinta, o Botafogo, no domingo, encara o Fluminense, que duela com o Goiás pela Copa do Brasil no meio da semana que vem. Ou seja, exceção do Cruz Maltino, todo mundo tem prioridades maiores nos próximos dias. Não tem que ter prioridade em nada, mata-mata, perdeu tá fora. Pelo menos quando tudo passar a valer de verdade para o torcedor, os 4 grandes voltam a se encarar. Dia 22 de abril, o líder da classificação geral, Flamengo, pega o Botafogo, que é a 4ª melhor campanha. E por fim, dia 23 de abril, o Fluminense, segundo melhor do geral e campeão da Taça Guanabara, enfrenta o Vasco. Os vencedores, obviamente, fazem a final do estadual e definem o verdadeiro campeão da temporada. Ufa! Ufa mesmo, Felipe Facincani, que complicado esse regulamento, mas a gente sabe que a Taça Rio, pelo menos a vaga na final da Taça Rio, vai valer aí